nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 16 ao versículo 42. O texto bíblico diz assim: Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, os fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a no caniço de risopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinham dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Nós queremos meditar na seguinte grande ideia: cremos verdadeiramente em Deus quando aceitamos o preço pago por Cristo pela nossa redenção na cruz. O Senhor Jesus, por várias vezes, disse que
a hora ainda não era chegada, mas um dia antes da crucificação, Jesus ele anunciou que a hora havia chegado, e esta era a maior razão da sua vinda a este mundo. Ele foi julgado por Pilatos, um político que até pensou em libertá-lo, mas viu-se emaranhado em uma situação que o exporia diante do imperador de Roma, e então decidiu não o libertar. Libertar um homem que se dizia rei seria assinar sua sentença de morte. Então, em vez de perder o cargo e ser morto por Tibério, o imperador, melhor deixarem eles crucificarem a Jesus. Aquela velha frase que, se não falamos, nós já pensamos um dia, ou vamos pensar, antes ele do que eu. Então, diante do fato que Pilatos foi a testemunha da condenação de Jesus, que preferiu lavar as mãos em vez de assumir posição ao lado de Cristo, ele foi de fato entregue para ser crucificado, para ser morto por todos nós, para que todos nós pudéssemos reconhecer, como cantamos, que nós precisamos de Cristo. Eu preciso de Cristo. Jesus mesmo disse, lá em João, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não somos capazes de nos salvar, nós não somos capazes de ter paz, de ter esperança, nós não somos capazes de viver a eternidade com Deus. E tudo que nós fazemos, a capacidade ela vem do Senhor. Então, diante deste fato, nós queremos meditar sobre duas situações ou dois fatos usados por Deus para manifestar o seu amor e graça através do sacrifício do seu Filho. O primeiro fato apresentado no texto é a própria crucificação em si. O fato de Jesus ter sido pregado ali naquela cruz e ter morto por toda a humanidade, por aqueles que realmente creem, aqueles que confiam as suas vidas a Ele. A cruz, hoje em dia, é usada como uma peça de joia. Talvez você mesmo a use dessa forma, ou conheça, ou já viu alguém usando uma cruz, ou numa pulseirinha, ou num colar mesmo, como um apetrecho, como algo valioso, como algo que você o destaca como importante. A cruz também é usada como símbolo de religiosidade, mas nem sempre foi assim, igreja. Para os judeus no tempo de Jesus, a cruz era um sinal de pena capital, de morte por prática de algum crime. E foi justamente na cruz que Jesus foi morto. Ela foi o elemento usado pelo Senhor Deus para cumprir um propósito na vinda de Jesus a este mundo. Se alguns homens santos do passado, talvez os puritanos, os apóstolos, os reformadores, nos vissem usando uma cruz como um enfeite, creio que ficariam chocados, pois a cruz sempre teve o sentido de vergonha, dor, crueldade, indignidade. Essas também eram as marcas de uma crucificação, e esses sentimentos eram ilustrados por uma cruz. João foi o apóstolo que não se dedicou muito a falar sobre a cruz, a falar sobre o processo de crucificação. Para João não era tão importante falar sobre o processo de crucificação diante do propósito que o fez escrever este evangelho, o evangelho de João. A crucificação não lhe trazia muitos elementos que o ajudassem a mostrar o que ele queria, não contribuía para o argumento do seu livro. Também creio
que ele não falou muito da crucificação, porque seus leitores já estavam acostumados com a prática da crucificação. A crucificação naquela época era feita aos milhares, quase que diariamente, para o nosso escândalo, para o nosso pavor. Então, para nosso entendimento, precisamos saber por que Cristo morreu numa cruz. A cruz era um elemento de condenação à morte muito usada naquela época. Geralmente, pensamos na cruz na forma de uma haste horizontal menor, se cruzando com uma haste vertical maior, um pouco abaixo do topo da vertical. A palavra grega que é traduzida por cruz no texto bíblico não transmite a ideia de cruz que nós conhecemos. Havia alguns tipos diferentes de estacas de crucificação e de condenação. A palavra grega traz a ideia tão somente de uma estaca. Jesus seria morto e crucificado numa estaca. Estaca poderia se apresentar de várias maneiras naquela época. Poderia ser uma estaca simples na vertical, ou uma na vertical e uma trave no horizontal em forma de T. Também poderia ser um tipo com o qual estamos mais familiarizados, ou ainda poderia ser a forma de um X. A crucificação, nas mais variadas formas, era a típica condenação do Império Romano. Não temos uma perspectiva adequada do que significava uma crucificação. Às vezes, como parte da pena, o criminoso deveria carregar a sua própria cruz, como aconteceu com o Senhor Jesus. Na verdade, igreja, o criminoso levava apenas um travessão menor até o local da sua execução, pois a estaca vertical já estava fincada lá no devido lugar onde a pessoa seria pregada e crucificada. Também era comum colocar-se no alto da cruz a condenação da pessoa. No caso de Jesus, foi colocada uma placa sobre a sua cabeça em que estava escrita: Jesus, o Rei dos Judeus. Conforme a narrativa do Evangelho de Marcos, Jesus foi crucificado entre dois outros condenados. Aqueles dois homens ficaram conhecidos como os dois ladrões. O lugar em que Jesus foi crucificado era chamado de Gólgota, ou Monte Caveira. Por que será? Jesus estava num lugar chamado, antes do julgamento, ou no julgamento, chamado Pretório, enquanto ali fora humilhado, esbofeteado, pelos soldados, por Pilatos, pelos líderes religiosos, pelo povo e etc. Aquele era o lugar onde ficava a guarda pretoriana, ou seja, a guarda do imperador romano. O pretório ficava numa fortificação chamada Antônia. Daquele lugar, Jesus seguiu para onde ele foi executado. O lugar chamado Calvário, para o qual Jesus se dirigiu, conforme Mateus 27, nós temos o relato nos evangelhos, era próximo de uma estrada. Conforme o escritor aos Hebreus, aquele lugar ficava fora dos muros da cidade. Pela lei, o lugar da crucificação teria que estar fora da cidade. 300 anos depois da crucificação de Cristo, o imperador Constantino solicitou um estudo que demonstrasse onde Jesus de fato fora crucificado. Os estudos levados a ele apontaram um determinado lugar que ao longo dos séculos ficou conhecido
como o local onde Jesus fora crucificado. Naquele local havia sido erguido um templo por um dos imperadores romanos em homenagem à sua mãe. Ao verificar isso, Constantino mandou destruir o templo e construir ali uma igreja. Naquela época, Constantino chegou a afirmar que havia encontrado um pedaço da cruz em que Jesus fora crucificado. Coisa de político. Um arqueólogo do século passado, chamado Gordon, levantou a possibilidade de que o lugar da crucificação de fato não seria aquele indicado pelos estudos entregues a Constantino. Se o lugar da crucificação fosse o local em que Constantino construiu a igreja, seria muito longe o trajeto que o levou até a cruz da Fortaleza Antônia do Pretório. Os estudos de Gordon ganharam bastante projeção por mostrar a possibilidade de Jesus ter saído por um portão a nordeste da Fortaleza Antônio e andado assim apenas 230 metros. Há uma tendência forte de aceitar essa ideia lançada pelo comentarista ou arqueólogo Gordon. O local onde está construída a igreja do sepulcro atualmente se encontra dentro dos muros de Jerusalém, mas não se sabe se os muros eram de fato onde estão hoje, pois o fundamento dos muros ainda não foram encontrados por nenhum arqueólogo. Quando alguém ia para ser crucificado, ele era acompanhado por 4 legionários e um centurião. Conforme a prática daquela época, os legionários tinham uma recompensa salarial pelo serviço prestado em cada crucificação. A lei dizia que o legionário tinha direito sobre as vestes do crucificado. Na narrativa dos evangelhos, encontramos um fato muito comum de soldados romanos repartindo as vestes de Jesus. Repartir, nesse texto, não significa que eles rasgaram as vestes de Jesus, mas que eles negociaram sobre elas e dividiram entre si as peças que poderiam ser turbante, capa, sandália, cinto, túnicas e tantas outras peças. Eles tiveram maior interesse na túnica, pois era a melhor peça e afinal aquelas roupas também faziam parte dos seus honorários pelo serviço que estavam sendo prestado por eles. João ele não menciona o centurião citado lá em Marcos 15:39, que estava diante de Jesus. Provavelmente ele estava ali para inspecionar o cumprimento daquela pena. Então, durante o trajeto com a cruz nas costas, chegou um momento em que Jesus já não conseguia mais carregá-la. Então chamaram um homem da multidão chamado Simão, vindo de Cirene, que foi obrigado a carregar o travessão da cruz de Jesus. Ao chegar no local da crucificação, os soldados colocavam o travessão no chão e prendiam o prisioneiro ali. Havia diversas formas de amarrá-lo. Em uma delas, os soldados amarravam os braços da vítima com tiras de couro. Outra forma de prender os homens à cruz era com grandes cravos de metal que eram introduzidos entre o meio do braço e o pulso. Não eram introduzidos na mão para que não rasgasse a mão. Depois de preso, o crucificado era levantado até a estaca e com um único cravo fincavam os 2 pés do condenado. Às vezes as estacas tinham um local em que se podia apoiar os pés e também quase que sentar. A pessoa ficava na cruz numa posição inadequada, com o sol fortíssimo sobre a cabeça, que fazia a sede aumentar. Também tinha uma certa perda de sangue, mas o maior problema causado por aquele tipo de execução era o colapso respiratório. A pessoa chegava a um ponto em que a musculatura do tórax não conseguia mais expelir o ar dos pulmões.
Esse tipo de morte chegava a durar 36 horas, marcadas por crueldade e sordidez. Em alguns casos, como ato de misericórdia, alguém se dispunha a ir à cruz e quebrava as pernas do condenado, pois uma vez quebradas as pernas, ele não teria mais como se sustentar para aliviar a musculatura do tórax. Devido a isso, bem mais cedo do que o normal, a musculatura do tórax entrava em colapso e fadiga, sem poder mais expulsar o ar dos pulmões. Foi assim que Jesus foi morto. Foi assim que Jesus foi humilhado e crucificado para nos resgatar. Há apenas uma prova arqueológica sobre a prática da crucificação, apesar de haverem muitos registros históricos. Ela foi encontrada no ano de 1968, um ano antes de eu nascer. Agora vão saber a minha idade. Mas só foi anunciada no ano de 70 num jornal de exploração em Israel. Foi encontrado um esqueleto de um possível crucificado por volta do ano 70 depois de Cristo, nos arredores de Jerusalém. De acordo com a descrição dos arqueólogos, aquela pessoa parece ter sido crucificada com cravos na região entre o braço e o pulso. Um outro detalhe interessante, diferente do que estamos acostumados, que foi divulgado com relação àquele crucificado, foi que seus pés foram presos com um só cravo colocado lateralmente e não frontalmente. Um único cravo perfurando os dois pés. O fato que nós queremos destacar neste texto é que Cristo, o próprio Deus encarnado, morreu por amor a nós de uma forma terrível, para que, crendo, pudéssemos alcançar a salvação das nossas almas, e termos sentido em passar por este mundo, e termos prazer, satisfação, alegria, felicidade, vivermos, porque gostamos de viver, porque glorificamos o nome do nosso Deus. O segundo fato usado por Deus para manifestar o seu amor e graça através do sacrifício de seu Filho Jesus foi o cumprimento das Escrituras, ou foi para que cumprisse-se as palavras de Deus, as profecias, aquilo que Deus já havia determinado antes da fundação do mundo. No texto base da mensagem, por 4 vezes encontramos a expressão para que se cumprisse as Escrituras. Verso 24, verso 28, verso 36 e o verso 37. Em João 20, lá no finalzinho do livro, verso 30 e 31, a gente já citou bastante esses 2 versículos ao longo dessa série de mensagens. A gente tem ali a chave do livro de João, que é sabermos que Jesus, o Cristo, Filho de Deus, encarnado, e crermos nisso, para que assim crendo, termos vida em seu nome. O propósito de João era mostrar para seus leitores que Jesus era o Messias prometido, o enviado de Deus, prometido que viria morrer pelos nossos pecados. Quando Mateus escreve o seu evangelho destinado aos judeus, fez para que eles entendessem que Jesus era o Messias prometido. Ao longo de toda a vida de Jesus, encontramos diversas passagens que Jesus é o Cristo, o Messias, o prometido de Deus. Mateus 1, 22 diz: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Mateus 2,5, Mateus 2,18, Mateus 4,16, diz lá que quando Jesus deixou Nazaré e anunciou a sua mensagem de condenação àquela cidade, ele disse claramente que aquilo estava acontecendo para se cumprir uma profecia. Quando Jesus curou pessoas, os evangelistas diziam
que aquilo estava cumprindo a profecia de Isaías, que dizia que o Messias viria para levar sobre si as enfermidades dos outros. Jesus foi uma pessoa que reuniu em sua vida o cumprimento de uma série de profecias. Está na palavra. No verso 18 de João 19, o texto base, vemos uma profecia do Velho Testamento se cumprindo. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus ao meio. Isaías 53, verso 9 e verso 12, diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, ele foi contado com os transgressores. O profeta Isaías falou muitos anos antes que o Messias estava ou estaria cercado ou marcado para a morte junto com os perversos. João 19, 23 e 24 diz: tendo crucificado a Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, um para cada um deles, ficando a túnica, esta porém era sem costura, uma única peça tecida de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorte quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras que diz: dividirão entre si as minhas roupas e tirarão sortes pelas minhas vestes. João estava se referindo ao Salmo 22, 18. Deus os levou a lançarem sortes para se cumprir as escrituras. Em João 19, 28 e 29, nós temos: mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, para que se cumprisse as escrituras, Jesus disse: tenho sede. Estava ali um jarro cheio de vinho azedo. Então embeberam uma esponja nele, colocaram na ponta de um caniço de risopo e ergueram até os lábios de Jesus. João estava se referindo ao Salmo 69, 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram beber vinagre. Tudo aconteceu para se cumprir as palavras de Deus, as escrituras sagradas. Tudo que aconteceu com Jesus estava de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Em João 19, verso 31 ao 33, vemos que os judeus conseguiram que os soldados fossem quebrar as pernas dos homens crucificados, porque eles não queriam contaminar a Páscoa, no sentido de que estivesse exposto um cadáver no dia da celebração da Páscoa, no sábado. Os soldados quebraram as pernas de 2 malfeitores, os 2 ladrões. Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, perceberam que Jesus já estava morto. Aquela era uma tarefa simples, embora violenta. A morte de Jesus foi mais cedo do que se esperava. Ele não morreu em função da sua crucificação, mas sim por voluntariedade. Ele entregou o seu espírito ao Senhor. Naquele momento ele entregou a sua própria vida ao Pai. Não lhe quebraram as pernas para se cumprir a Escritura. Salmo 34, 20 diz: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. É maravilhoso, irmãos, a gente confiar nesse Deus, no plano salvífico, naquilo que Ele tem preparado para nós, porque tudo que Ele promete, Ele cumpre. Ele não é como o homem que está sujeito a mentir. Ele é fiel, Ele honra todas as suas palavras, e tudo que a gente está dizendo aqui demonstra o cumprimento das palavras de Deus. Jesus estava assumindo o lugar do cordeiro que seria sacrificado na Páscoa, e conforme a ordem do Senhor, aquele cordeiro não poderia ter nenhum de seus ossos quebrados, e isso se cumpriu em Jesus. Em João 19, 37, o escritor diz que Jesus foi traspassado. O profeta Zacarias 12, 10 escreveu: olharão para mim a quem transpassaram. Em João 19, 38 e 40, vemos que Jesus foi levado por Nicodemos e José de Arimateia para ser sepultado no túmulo de José de Arimateia, que era um homem muito rico.
Isaías 53:9, vemos que embora o Messias estivesse designado a morrer com os perversos, seria sepultado como rico. Diz o texto, com os ricos esteve em sua morte. Até o detalhe de quem o sepultou estava se cumprindo conforme a profecia. Há outros tantos acontecimentos que foram acompanhados na crucificação, não relatados por João, mas por outros autores, Mateus, Marcos, Lucas. Um exemplo é Mateus 27:39, diz: os que passavam, lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o edifica em 3 dias, salve-se. No Salmo 22:7 vemos a mesma descrição em relação ao Messias: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Mais adiante, em Mateus 27:42, vemos a mesma colocação dos judeus: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. No Salmo 22:8, lemos a profecia sobre o comentário dos que o vissem crucificar: confiou no Senhor, livre-o ele. A morte de Jesus não foi fruto de um fracasso, de alguém que foi derrotado pelo império, pelos judeus, pelo povo, ou de uma casualidade. Ele estava nos planos e na determinação de Deus. Cada um dos detalhes, irmãos, com quem ele morreria, o que seria feito com as suas vestes, como seria levantado, como seria traspassado, tudo foi previamente planejado por Deus. Aquele tipo de condenação à morte de cruz não era um tipo praticado pelos judeus, quando os profetas previram tudo o que aconteceria entre 1050 anos antes de Cristo a 700 anos antes de Cristo. Não conheciam a cultura romana. Mesmo assim, tudo aconteceu como previsto nas Escrituras. Quando o centurião, presente na crucificação de Jesus, viu ele morrer, anunciou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aquela cruz era o cumprimento da promessa de Deus de enviar o seu próprio Filho. Ele nos deu, ao longo de todos os evangelhos, os elementos necessários para conferirmos que Jesus era aquele que Deus enviou para cumprimento das profecias, por graça e amor a nós. Mas para ter essa vida de Cristo, é preciso crer nele, é preciso confiar a vida a Ele. Eu volto a dizer, nós não conseguimos nos salvar, por isso que nós precisamos de um Salvador, por isso que a gente precisa de um intercessor junto ao Pai Celestial, e esse é Jesus. No início eu disse que cremos verdadeiramente em Deus quando aceitamos o preço pago por Cristo pela nossa redenção na cruz. Cremos quando aceitamos o propósito de Deus em entregar o seu Filho unigênito para morrer por nós. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: está consumado. Ele estava dizendo, a razão que ele fez vir aqui, o motivo, a missão, o objetivo, o propósito, está concluído, está consumado. Eu cumpri tudo que competia a mim. Eu cumpri a minha hora, o meu tempo. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele explicou lá em 2,14, e cancelou o escrito de dívida que consistia de ordenanças, a qual se nos opunha. Ele o removeu, pregando-o na cruz. Paulo estava, na verdade, associando a cruz com o escrito de dívida que um condenado tinha. O escrito de dívida consistia de 3 partes. Na primeira parte havia o crime que o indivíduo cometeu, de fato. Na segunda havia a condenação. E na terceira parte
quando a punição era cumprida, vinha escrito: está consumado, ou está pago. Era um documento legal em relação a todo esse processo. Então Paulo quis aproveitar essa figura desse documento e disse que nós tínhamos um escrito de dívida, mas ele, Jesus, arrancou esse escrito de dívida de nós. Mesmo com os nossos crimes e pecados, os nossos pecados tiveram a sua condenação na morte de Jesus, pois a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Jesus tomou o escrito de dívida que nos cabia com as nossas condenações e levou sobre a cruz. Depois de sofrer toda a condenação pelo nosso pecado, ele diz: está consumado, eu já paguei o pecado de vocês, cumpri o que foi anunciado pelas Escrituras. Por exemplo, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:21 também diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vemos nesse verso o que Deus estava fazendo por nós na cruz. Aquela situação não era uma fatalidade, foi um ato de justiça. Deus sempre faz as coisas do jeito que tem que ser. Para Ele não existe jeitinho brasileiro. Se o salário do pecado é a morte, Ele fez com que os nossos pecados fossem pagos na cruz, na morte de Jesus. Ele tornou os nossos escritos de dívida, nossos pecados, todos os colocou em Jesus, ali na cruz. Ali se tornou um pecador condenado, mesmo sendo alguém que nunca pecou, ou sequer cometeu algum mal, sendo punido pelos pecados que toda a humanidade comete. Jesus, sem culpa nenhuma, assumiu a culpa de todos e a justiça de Deus se cumpriu na cruz. Jesus foi devidamente e plenamente sacrificado, julgado e condenado por sua e por minha causa. Aquele momento foi anunciado pelos profetas, e naquele momento que estava se cumprindo, Deus deixou documentar, usando as palavras do evangelista: está escrito. A morte de Jesus não era uma simples morte, mas era aquela que tirava a condenação, o pecado do mundo, dos seres humanos, da raça humana. Então, como que nós podemos desfrutar, indo aqui para os finalmente, dessa graça, desse perdão dos pecados da nossa culpa? O texto lá de Efésios 2, 8, 9 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. As Escrituras falam incansavelmente que não é por obras que somos recebidos por Deus. Somos salvos pela graça de Deus, que em sua bondade colocou o seu Filho na cruz, para ali ele ser devida e plenamente julgado e condenado pelos nossos pecados. A única coisa, igreja, que nós podemos fazer para desfrutarmos do perdão é termos fé nesse sacrifício, nesse Cristo. Pela graça de Deus temos a fé, por ela também desfrutamos do fato de Jesus já ter sido punido em nosso lugar. O único elemento que nos dá a garantia de acesso a Deus é o fato de Jesus ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Quem garante isso é o próprio Pai Celestial. Quando cremos em Deus, quando nós confiamos a nossa vida, nós somos dele para sempre. A parte dele, ele já fez tudo. É um presente que custou muito caro, mas para nós é de graça. Por isso que nós falamos sobre a graça de Deus. Entenda que eu e você, nós somos, por natureza, pecadores. Por isso a necessidade de nós crermos e confiarmos plenamente naquilo que Jesus fez na cruz, pagando o alto preço que Ele pagou por cada um de nós. A Bíblia diz que se nós realmente confiarmos as nossas vidas a Jesus,
o nosso nome passa a ser escrito no livro da vida. Isso não acontece pelo que eu sou ou pelo que eu faço, mas por quanto obedeço, por quanto me relaciono com esse Deus, pelo seu amor, sua graça, sua misericórdia, a justiça de Deus, nós passamos a ser justificados. Se você compreendeu o alto preço que Jesus pagou pelos seus pecados, se você entendeu que é somente pela fé e confiança em Cristo, você está salvo, você tem o presente da vida eterna na sua vida. Que Deus abençoe a todos nós, a todos que entendem, a todos que vivem o privilégio da vida abundante em Cristo Jesus. Amém. Amém.